A bolha de A, ela é pior do que você imagina. Eu quero falar para vocês a minha opinião sobre o que eu acho da bolha de A. Indo direto ao assunto, para não ficar te enrolando aqui, eu acredito sim que existe uma bolha gigantesca acontecendo agora, e eu também acredito que essa bolha vai explodir. Mas eu tô vendo o lado extremamente positivo dessa bolha e eu quero trazer a minha visão sobre o meu otimismo em relação à bolha de A que nós estamos vivendo e a minha opinião sobre o assunto. E assim, é muito nítido se você não consegue enxergar uma bolha ou não entende o que é a bolha, do que se trata a bolha. É muito simples, ó. Eu vou te explicar antes da gente começar o vídeo. A bolha, ela acontece porque nós temos empresas gigantescas como Nvidia, como OpenAI, por exemplo, que elas estão sendo avaliadas em 5 trilhões, como por exemplo a Nvidia, que de valor de mercado, ou a OpenAI, uma empresa avaliada em 500 bilhões de dólares, enquanto ela opera, por exemplo, a OpenAI, e ela vai ter um prejuízo esse ano de 25 bilhões. Então, como uma empresa que tem prejuízo, tá tão hypada nesse momento, com essa avaliação crescendo, porque muitos investidores estão fazendo essas empresas de AI crescer e pondo muita grana, porque elas são a grande aposta do momento. Então, quando você tem muita gente colocando muito dinheiro em algum lugar, se cria uma especulação de mercado, que é por isso que vira uma bolha. E isso eventualmente explode, porque é uma bolha onde os resultados não acontecem. Ou seja, a OpenAI, ela não está tendo um resultado financeiro e não se sabe quando vai ter um resultado financeiro. Isso se assemelha muito à própria história como um todo. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre essa história, sobre um porquê eu entendo, na minha visão, que essa bolha é positiva para o mercado. Beleza? Então, partiu o vídeo de hoje. Bom, se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto. Aqui no meu canal eu gravo vídeos sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre micro SaaS, e eu curto pra caramba falar sobre tecnologia. E eu vejo que uma pauta que tá em alta agora é sobre essa questão da bolha, e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra dar minha opinião, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que é a bolha, pra dar um contexto, né? Então, a bolha, ela aconteceu há muitos anos atrás, eu não lembro a data específica, eu vi isso num vídeo do Primo Rico, inclusive um vídeo muito bom, sobre a bolha de IA, e ele explica que antigamente, as pessoas compravam e vendiam tulipas. E essas tulipas, ao longo do tempo, elas começaram a ser muito valorizadas e elas passaram a valer muito e cada vez mais pessoas queriam largar seus empregos para viver de compra e venda de tulipa. Algumas pessoas compravam tulipa por 100 e vendiam por 500 e assim por diante. Então, as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro com esse mercado de tulipa. E o que aconteceu foi que as pessoas começavam a comprar contratos futuros da produção de tulipas. Então, enquanto as tulipas estavam sendo plantadas e esperando o seu crescimento para elas serem colhidas, o mercado já estava comprando esses contratos e vendendo contratos futuros. Acontece que num primeiro leilão oficial que teve de tulipa, ninguém foi. E esse leilão ficou vazio. E as pessoas ficaram desesperadas, porque elas falaram, cara, como assim não tem ninguém para comprar e vender tulipa? Não faz sentido. E ninguém comprou tulipa. E essa notícia se espalhou rapidamente e as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque elas tinham muitas tulipas, tinha gente que apostou economias da sua vida inteira comprando tulipas e de repente não tinha mais comprador. E as tulipas que antes valiam 500 passaram a valer 50, passaram a valer 10, passaram a valer 5 e foram cada vez mais desvalorizadas e muita gente não conseguiu vender as tulipas que possuía e assim por diante se culminou a primeira bolha da história. E a gente vê esse reflexo dessa bolha em vários momentos da nossa história. Então a gente teve, por exemplo, a bolha do mercado americano. Então eu não sei se você lembra da bolha dos imóveis, mas basicamente é o seguinte, os bancos na época, o que eles faziam? Eles emprestavam muita grana para as pessoas adquirirem imóveis. Então, mesmo se você não tivesse um emprego, não tivesse uma renda garantida, não tivesse como comprovar sua renda, as pessoas estavam emprestando dinheiro e falando, não, compra imóvel, vai lá, investe. E aí, claramente foi se criando uma bolha porque o governo e porque bancos e grandes instituições financeiras começaram a pôr muita grana no mercado de imóveis, sendo que nem todos os imóveis estavam sendo vendidos, nem tudo estava rodando, então se explodiu uma grande bolha no mercado americano. Tinha uma rápida pausa para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Prometo que é bem rapidinho, olha só. Se você vende para infoprodutores ou você vende para pessoas que usam gateways de pagamento de infoprodutos, como por exemplo a Eduz, que inclusive é a patrocinadora do vídeo de hoje, vocês podem se conectar ao ecossistema inteiro da Eduz através do DevHub e desenvolver qualquer aplicação para infoprodutores ou para empresas que utilizam a Eduz como gateway de pagamento. Dá uma olhadinha aqui. Se você acessar o portal do DevHub, vocês conseguem, por exemplo, conectar a API pública deles com a maior facilidade do mundo. E vocês têm vários tipos de webhooks, por exemplo, webhooks de área de membro, webhooks de fatura, de contratos, de bilheteria. Inclusive, vocês podem criar fluxos completos de automação usando N8N. Então, é um portal bem legal, principalmente para quem quer desenvolver soluções para um mercado específico. Existem muitas oportunidades aqui
aqui. Basta ter um pouco de vontade e um pouco de criatividade, beleza? De volta pro vídeo de hoje. Mas o que a gente pode tirar dessas grandes bolhas é o que acontece com as bolhas durante e após essas bolhas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a malha ferroviária dos Estados Unidos, ela também foi uma grande bolha. Então, na malha ferroviária, quando a gente olha a história americana, a gente vê que bancos, governo, grandes ferroviárias, um monte de empresas se juntou para construir toda a malha ferroviária dos Estados Unidos. E nisso, os bancos estavam lá emprestando grana, o governo estava prestando grana e tudo. E o que aconteceu é que começou a se valorizar demais as malhas ferroviárias, um monte de empresa começou a fazer malha ferroviária e, de repente, as pessoas não estavam mais comprando porque já tinha malha ferroviária em todos os lugares, e com a desvalorização virou uma bolha de novo. E o que acontece com isso é o que vira após a bolha. Então, hoje, a economia americana, em grande parte da economia americana, ela se deve graças a essa malha ferroviária. A malha ferroviária permitiu que a economia florescesse ao longo dos anos. Isso fez com que os Estados Unidos virasse a potência que ele é hoje. Então, a malha ferroviária trouxe esse ponto extremamente positivo. Então, quando a gente olha o mercado de tecnologia, vamos trazer isso para nossa bolha aqui, né? Para nossa realidade. Então, a gente olha, por exemplo, o mercado na América Latina de startups, né? Então, de 2017 a 2021, a gente meio que viveu numa bolha de startups onde tinha muito dinheiro disponível, principalmente na pandemia, quando deu aquele boom, né? Para você ter uma ideia, o número de investimentos no mercado cresceu 15 vezes ao longo de 2017 até 2021. Então, muita empresa de tecnologia começou a crescer, muita startup começou a pôr grana. Só que o que acontece com essas empresas de tecnologia, o que aconteceu com a maioria dessas empresas, infelizmente, foi que essas empresas elas não eram rentáveis. Então essas empresas elas colocaram grana pra caramba, elas começaram a gastar muita grana, começaram a movimentar muita grana, gastando com influenciador, contratando times de desenvolvimento, com equipes de venda, blá blá blá, e muitas dessas empresas não conseguiram atingir a rentabilidade e fecharam as portas. Então não é à toa que a gente viu vários cases recentes de unicórnios que estavam fechando as portas, unicórnios que valiam 5 bilhões vendendo a empresa por 50 milhões, e olha lá, você ainda conseguiu vender. Então essa bolha de startups, ela aconteceu por causa desse excesso de capital, por causa desse excesso de confiança dos investidores pondo grana nas startups. E o que aconteceu com essa bolha de startups, por exemplo, é que as empresas que sobreviveram, elas se tornaram empresas muito mais sólidas e muito mais fortes, assim como empresas da bolha.com em 2000, que sobreviveram também se tornaram grandes empresas muito mais fortes, muito mais resistentes, como a Amazon, por exemplo. Então, a gente olha a bolha de startups, que aconteceu agora recentemente, e a gente conclui que a bolha de startups, ela permitiu com que a adoção de tecnologia no Brasil aumentasse incrementalmente. Então, graças, óbvio, né, tem vários outros fatores entre 1 milhão de parênteses aqui, no, por exemplo, o fator da pandemia, né, então onde todo mundo está remoto, isso também acelerou muito a adoção tecnológica, mas você junta esse fator de ter muita abundância de dinheiro no mercado de tecnologia, mas todas as empresas criando estratégias de vendas, indo ao mercado e dando cara a tapa, fez com que a adoção da tecnologia ela fosse amplamente aceita pelos brasileiros. Sem contar que essas empresas, assim como a bolha de AI que a gente está vendo agora, elas investiram muito em infraestrutura. Quando a gente olha essa bolha de tech / científica, eu vejo que elas promovem um progresso e elas também constroem infraestrutura. Então, quando a gente olha OpenAI, Anthropic, todas essas grandes empresas, elas estão correndo para construir data centers e para construir fontes de energia e fontes de água para resfriar e 1 milhão de investimentos e, cara, é tanta coisa que essas empresas estão fazendo que o que vai acontecer é que provavelmente essa bolha de AI, ela vai explodir, assim, isso é um fato. A pergunta não é se ela vai explodir ou não, a pergunta é quando ela vai explodir. E o que acontece nessa bolha é que muita coisa vai embora, muita startup que tá num hype agora provavelmente vai desaparecer. Então, a minha aposta é que, assim, só viajando aqui nas ideias, né, assim, não preparei um roteiro para falar sobre isso, mas, por exemplo, a minha aposta é que empresas como Lovable, como Replit, com essas empresas que constroem sistemas, elas vão desaparecer. Porque, naturalmente, as grandes empresas do mercado, elas mesmas vão permitir que você construa seus próprios sistemas. Então, você pega, tipo, uma Zorro, um Gmail, eles mesmos vão permitir você construir a sua própria ferramenta de e-mail. Assim, só tô, fazendo um brainstorm aqui, mas eu acho que, assim, esse mercado de AI, ele vai ter esse boom, porque a galera tá pondo muita grana. Então, a gente olha a NVIDIA, ela vale 5 trilhões de dólares. Ela vale
5 vezes mais o valor de todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira. Só a OpenAI, ela vale 500 bilhões de dólares e ela teve um prejuízo, ou ela vai ter um prejuízo no final de 2025 de 25 bilhões de dólares. Então o que acontece é que muito dessas empresas de tech, elas não estão operando com lucro, elas estão operando na base de investimento, granas de terceiro. E essas empresas, uma hora, elas vão quebrar. Isso vai ser um momento natural no mercado, mas o que vai ficar vai ser esse avanço tecnológico. Então a AI, apesar dessa bolha, vai estourar eventualmente e muita gente vai perder dinheiro, muita gente mesmo, muitos governos vão perder dinheiro, mas o que vai acontecer é que essa bolha ela vai promover o progresso. E toda essa infraestrutura que nós estamos construindo, ela vai ficar e ela vai trazer benefícios para a humanidade. A inteligência artificial como um todo, ela veio para ficar e ela vai promover esse benefício para a humanidade. Então, na minha visão, por exemplo, talvez não seja a OpenAI a empresa que vai fazer com que a bolha não estoure, ou não vai ser a NVIDIA, porque provavelmente a OpenAI não vai conseguir converter a sua base de usuários. Hoje, se você para pensar, 10% da população do mundo é usuário do ChatGPT, mas só 5% das pessoas assinam. E eu acho muito pouco provável a OpenAI lançar features que promovam uma conversão maior e que ela chegue a 30%, 50% de conversão. Então, eventualmente, a OpenAI ela sempre vai ficar sangrando. E o que vai acontecer, o que eu vejo, que na minha visão, o que vai acontecer, é que a AI, como um todo, ela vai se tornar algo tão amplamente aceito pelas pessoas que ela vai começar a vir embutido em tudo. Você vai ter AI no seu micro-ondas, AI na sua caneta, AI no seu chuveiro, você vai ter AI em tudo. Então a adoção da AI, a infraestrutura toda que as empresas estão construindo, elas vão ser muito bem-vindas e faz muito sentido tudo isso acontecer para promover o progresso da humanidade. Mas ao mesmo tempo, essas grandes empresas, elas operando no prejuízo, só com base de dinheiro de investidores de terceiros, essas empresas uma hora vão sucumbir ao grande mercado financeiro. Numa entrevista recente no podcast, o próprio Sam Altman disse que a bolha ela vai acontecer. E na visão dele, a bolha não vai acontecer de uma vez só e tudo vai derreter. A bolha vai acontecer em diversos estágios, diversos picos. E o Sam disse que isso vai acontecer daqui 2, daqui 3, daqui 5 anos, e não tem como saber, que é inevitável. Enquanto o CEO da NVIDIA, o Jensen, ele disse que não tem bolha, que isso não vai acontecer. Então, sinceramente, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que eu converso sobre o assunto, sim, existe uma bolha. Então, assim, óbvio, tenha cautela quando você for investir seu dinheiro, né? Pra gente não cair nesse hype. E eu tenho muito amigo meu que investiu, assim como investiu em cripto, e muita gente ganhou grana com cripto, muita gente perdeu cripto, mas assim, eu vejo que essa bolha de AI, ela vai estourar. Seja em 2027, em 2030, em 2035, não faz diferença. Mas fica todo o progresso, fica toda a infraestrutura e fica a tecnologia. E tudo isso acelera a curva de adoção da humanidade em relação a novas tecnologias. E isso, aos meus olhos, é um ponto extremamente benéfico para nós. Então, eu hoje, que não sou investidor, não estou pondo minha grana nessas empresas de AI, sou apenas um mero coadjuvante da vida aqui que consumo essas tecnologias e estou torcendo sempre pelo progresso da tecnologia, né? Eu sou um grande entusiasta da tecnologia, então eu de fora só vejo coisas positivas. Então, seja uma bolha ou não, eu vejo que a aceleração da curva de adoção de tecnologia vai fazer com que o mercado amadureça como um todo, com que novas tecnologias surjam, com que novas pessoas empreendam, né? Pessoas que às vezes não tinham a oportunidade de empreender antes por falta de tecnologia, agora podem empreender porque a barreira tecnológica diminuiu. Então eu vejo vários benefícios. Então sou super a favor dessa bolha de AI. Acho que ela vai estourar, mas eu vejo muitas coisas boas que ela vai deixar também, beleza? O que você acha? Adoraria saber a sua opinião. Comenta aí no vídeo aí, beleza? Te vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!